Uma imagem boa de infância, na Rua Itambé, uma casa gostosa, assim, de esquina, morava toda a família perto também. Brincava na rua ainda, né? Em São Paulo ainda dava para brincar na rua, tinha uns vizinhos, me lembro que tinha o filho do sapateiro, o filho da cabeleireira, criançada na rua, assim, brincando. Seus pais são leitores, você ganha livros. Minha mãe lia sempre pra gente. Então eu sempre gostei muito de ler. Me considero uma grande viciada em leitura. Você vê quanta gente que fala hoje em dia que não gosta de ler. Por quê? Porque a pessoa é uma desinteressada, uma ignorante, é isso? Não é, é porque ela não teve essa oportunidade. Essa oportunidade pode ser os pais que dão, pode ser um professor, pode ser um irmão mais velho, pode ser uma bibliotecária. Mas eu não tenho a menor dúvida que para a pessoa gostar de ler, ela tem que ter uma apresentação prazerosa aos livros. Assim. Eu acho que a gente ainda tem educadores muito despreparados em relação a isso, né? Muitas vezes eles usam... Tem gente maravilhosa fazendo trabalho maravilhoso, mas precisa de muita capacitação. Porque eu acho que o livro ainda muitas vezes é usado para matar a leitura. Usam como uma coisa muito didática. Pega um livro que é uma delícia de ler e usa aquele livro para falar para a criança que é importante lavar o dente. Eu acho que nenhum escritor, ele pensa quando ele está fazendo um livro, ele não pensa assim, vou fazer esse livro para isto ou para aquilo. Né? Ele procura fazer boa literatura, né? Escrever bons livros, sabe? Eu acho que não tem receita. Mas a intenção é sempre que esses livros possam chegar nas crianças, possam colaborar com o amadurecimento, a criatividade. O bom livro, ele ajuda tudo, ele ajuda na vida da gente, né? Ele ajuda a gente a elaborar nossos sentimentos, nossas vivências, a gente ri, a gente chora, para isso que serve, deveria servir a boa literatura, né? E eu espero que meus livros contribuam com isso. Uma das coisas que eu gosto de fazer no meu trabalho como escritora é pesquisa. Eu gosto de vez em quando pegar assim, uma personagem histórica e pesquisar e estudar sobre essa pessoa e de repente bolar alguma forma de fazer um livro que não seja uma biografia tradicional. Por exemplo, então, Lázaro Segall. Ele tem todo um lado que me toca, que é o fato dele ser judeu e dele retratar muito a civilização, a cultura judaica, a perseguição aos judeus, etc. Por outro lado, ele veio morar no Brasil, já adulto e tal, e começou a ser muito influenciado por esse país tropical, pelas cores, pela exuberância do clima, da população e etc. Ele começou a pintar muito esse colorido brasileiro, né? Eu acho que essa foi uma forma que eu encontrei de falar desses dois lados, de criar uma ficção para poder falar dessas duas questões e com a obra dele ilustrando essas questões, né? E eu também gosto de pesquisar histórias de mulheres, foi por aí, tanto os dois livros que eu fiz para Cálice da Pagu e o da Dadá, tem muito a ver com essa pesquisa. Eu acho que são mulheres muito fortes, muito expressivas e etc. Tudo que se fala delas, da vida delas, é tudo baseado em realidade mesmo, em amplas pesquisas. Mas tem um lado de ficção que são personagens que eu crio para poder contar essas histórias, que eu acho que também fica mais interessante. Né? Infelizmente eu não sou ilustradora, gostaria de ser, porque eu tenho muitos livros que inclusive eu fiz o roteiro das ilustrações, porque eu não conseguia passar o que eu queria. Por exemplo, os dois bruxapéu que eu fiz para Cálice, que a ideia era essa mesma, era que a ilustração fosse na própria palavra. A Surilé e a Mãe Monstrinha. Foi o meu primeiro livro, minhas filhas eram pequenas e eu tive um dia assim, um rompante de mãe que aconteceu bem o que o livro retrata, que é tipo correndo pra cá, correndo pra lá e trabalha, volta do trabalho buscando a escola, chega em casa, as duas querem atenção, eu não dou conta de dar atenção para as duas ao mesmo tempo, então de repente eu dei um grito, né? Nossa, vocês precisam de duas mães, com duas cabeças, com 4 braços, com 4 pernas. Aí todo mundo deu risada. Aí eu escrevi, foi publicada, ganhou prêmio e tal. Mesmo assim eu continuei ainda um tempo trabalhando com outras coisas. Isso é uma das coisas que eu insisto muito quando eu vou conversar com as crianças, com os jovens nas escolas, que às vezes tem uma mística em relação ao escritor, né? Ai, foi escritor, você é famoso, você é famosa. Quando você sai na rua, pedem autógrafo para você, como os fãs.
Não é assim. Eu não nasci com o dom divino de escrever. Eu gosto de escrever, porque eu tive a oportunidade de gostar de escrever, mas eu me dedico para isso. Então é um trabalho como outro qualquer. Eu posso estar enganada, mas eu acho que o livro não vai perder a função. Acho que outro dia Humberto Eco, eu li uma entrevista dele falando isso. Porque, não sei, o livro é o livro, sabe? Tem outra dinâmica, outra textura, outro cheiro, outra... Eu não gostaria de ficar lendo só na internet, só em Kindle, só em não sei o quê. Eu acho que são super legais esses instrumentos. Mas eles também são limitados. Né? Acaba a luz, faz isso, sei não quê. É verdade. Você quer ir pro meio do mato e não levar essa parafernália toda, você quer ter um livro. A gente sempre tem os dois lados. E eu acho que é importante isso no livro para criança, a gente conseguir não ser maniqueísta, né? Porque a realidade não é assim, né?